Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, aula número 7, se eu não me engano, né, de Doutrina e Convênios, isto. E nesta aula, que foi da semana do dia 20 ao 25 de abril, nós estudamos as sessões 30 a 36 de Doutrina e Convênios, a 39, 40 e a 47, ok? Então vamos para a nossa aula desta semana. Não esquecendo que aqueles que gostariam de tornar esta aula uma recuperação devem entrar no site e colocar as duas palavras-chave que vamos dar durante a aula, tá ok? São duas palavras-chave que vão aparecer a qualquer momento da aula e ao colocar essas palavras-chave a gente poderá contar como uma aula de recuperação para que efeitos de crédito e de formatura, tá ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, vamos começar com a sessão da 30 a 33. E essas sessões elas são destinadas àqueles que saem a pregar o Evangelho, tá ok? Então, contém conselhos e promessas para que os missionários, né, e que são aplicáveis nos dias de hoje também. Então nós vamos ver alguns conselhos, algumas promessas que o Senhor faz aos missionários, tá ok? A primeira delas está lá na sessão 30, dos versos 1 a 2, do 5 a 8. Onde o Senhor diz para os missionários que eles devem confiar em Deus e não temer os homens, guardar os mandamentos e declarar o Evangelho. Então, se o missionário tiver essa coragem e fizer com esse compromisso, o Senhor diz que ele vai ganhar a vida eterna. Já na sessão 31, o Senhor diz que tem que pregar o Evangelho, lançar a foice, orar sempre e ser fiel. É muito importante o missionário ser fiel. Olha as bênçãos que o Senhor promete para esse missionário fiel. A língua será desatada, serão perdoados os pecados, muitos se converterão, a família dele será abençoada e o Espírito guiará este missionário. São bênçãos importantes. Agora, existe a parte que precisamos fazer. É um convênio, né? Precisamos fazer a nossa parte, o Senhor falar dele. Eu quero aqui testificar que isso é verdade. Qualquer missionário que foi um bom missionário sabe disso, sabe que o Senhor vai cumprir. É claro, a vida eterna ainda é futuro e ainda depende de um trabalho ao longo de toda a vida. Mas, ao fazer isso, o Senhor promete que ele vai ter a vida eterna. A língua vai ser desatada e é importante que o Espírito vai guiar e a família será abençoada e protegida pelo Senhor. Mais duas sessões de Doutrina e Convênios, né? Na primeira, o Senhor promete que aquele que proclama o Evangelho, aquele que proclama o Evangelho aprende do Salvador, precisa aprender do Salvador. Precisa ser manso e humilde de coração, orar sempre e dar ouvidos às palavras de Deus sem frivolidade, isso é importante. E aí o Senhor promete que Ele irá com você e estará em vosso meio, nada prevalecerá contra vós. A outra, ouvir a voz de Deus, dever do missionário, ouvir a voz de Deus, proclamar o Evangelho e o arrependimento, se reúne aos que creem e obedecem às revelações de Deus. O que o Senhor promete? Que as bocas se encherão e tornar-se-ão como neve de outrora, que pregava com grande poder. Muitos conversos e aqueles batizados vão receber o dom do Espírito Santo. São as promessas também que o Senhor faz aos missionários. E, claro, tudo que se aplica aos missionários se aplica a nós também quando estamos fazendo a obra missionária e trabalhando em prol do reino de Deus. E, finalmente, a sessão 34, onde o Senhor diz: prega meu Evangelho, prepara o povo para a segunda vinda, que é o que realmente nós fazemos quando pregamos o Evangelho, né? Preparamos o povo para a segunda vinda. Profetiza pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor diz que estará contigo até que ele venha. E isso é muito importante. O missionário tem o direito de profetizar pelo Espírito, né? As bênçãos e também, às vezes, as condenações que as pessoas vão receber se não obedecerem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, ok, então, aí já vimos a respeito dos missionários e tem bons ensinamentos. A sessão 34, essa sessão ela foi dada a Orson Pratt. E o profeta escreveu sobre ela no seu diário o seguinte, ele disse, olha, no início de novembro, Orson Pratt, um rapaz de 19 anos de idade, batizado na primeira pregação feita por seu irmão Parley P. Pratt, no dia 19 de setembro, né, data do seu aniversário, cerca de 6 semanas antes, em Canaã, Nova York. Veio visitar-me para perguntar ao Senhor
em que consistia o seu dever, e recebi a seguinte resposta, que é a Doutrina e Convênios 34. O elder Orson Pratt fez uma anotação em seu diário acerca desta revelação. Ele diz: em outubro de 1830, viajei 320 quilômetros rumo ao oeste para falar com Joseph Smith, o profeta. Encontrei-o em Fayette, condado de Seneca, estado de Nova York, residindo na casa do Sr. Whitmer. Logo pude conhecer bem esse excelente homem e também as testemunhas do livro de Mórmon. No dia 4 de novembro, a meu pedido, o profeta perguntou ao Senhor a meu respeito e recebeu a revelação que está publicada em Doutrina e Convênios, seção 34. Vamos ver os versos de 1 a 4, onde o Senhor diz assim: meu filho Orson, escuta, ouve e considera o que te direi. Eu, o Senhor Deus, Jesus Cristo, teu Redentor, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu a própria vida para que todos os que crescem pudessem tornar-se filhos de Deus. Portanto, tu és meu filho, e bem-aventurados é porque creste. E aí o Senhor complementa que ele deveria pregar o Evangelho e sair em missão. Mais tarde ele fez missão e, enfim, pregar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E ele teve um momento no final, antes de um pouco da morte do profeta, um momento de fraquezas, mas voltou e se tornou um apóstolo e foi um homem fiel, e foi ele, inclusive, quem dedicou a Terra Santa para a pregação do Evangelho. Na sessão 35, uma revelação a Sidney Rigdon. E o panorama histórico dessa sessão é que em 1830, quando Sidney Rigdon ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho restaurado e foi batizado, ele vivia em Mentor, Ohio, em um lugar conhecido como a Reserva Oeste. Pouco depois do batismo, viajou a Fayette, Nova York, a fim de conhecer o profeta Joseph Smith. E o profeta, então, registrou acerca da visita de Sidney Rigdon. Ele diz assim, que em dezembro, Sidney Rigdon veio perguntar ao Senhor e chegou acompanhado de Edward Partridge. Este último é um exemplo de um homem piedoso, um dos mais notáveis filhos de Deus. Logo após a chegada desses dois irmãos, assim falou o Senhor. Seção 35. Nesta época, o profeta estava traduzindo a Bíblia e Oliver Cowdery e John Whitmer, que serviam como escreventes, foram chamados para serem missionários, deixando o profeta Joseph sem quem a ajudasse. Nessa revelação, Sidney, então, Rigdon, foi divinamente indicado a preencher esta lacuna. E nos primeiros tempos da igreja, o Senhor levantou homens justos para ajudarem o profeta Joseph Smith a construir o reino. No ano de 1830, muitos desses futuros líderes se filiaram à igreja, dentre eles Edward Partridge, e ele era natural de Massachusetts, e ouviu o evangelho pela primeira vez em Kirtland, Ohio, quando os missionários enviados aos Lamanitas por ali passaram a caminho do Missouri. Pouco tempo depois, viajou com Sidney Rigdon a Nova York, chegando em Fayette em dezembro de 1830, quando visitou o profeta. Edward Partridge ainda não tinha sido batizado. Lucy McSmith registrou o seguinte a respeito dessa visita. Ele diz que em dezembro do mesmo ano, Joseph realizou uma reunião em nossa casa. Quando estava pregando, Sidney Rigdon e Edward Partridge entraram, sentando-se no meio da congregação. Ao terminar o discurso, Joseph concedeu a todos os que tivessem observações a fazer a liberdade de falar. Nesse instante, o Sr. Partridge levantou-se e afirmou que estivera em Manchester, com o fito de obter informações relativas à doutrina que proclamávamos. Mas não nos encontrando, fez uma pesquisa entre nossos vizinhos quanto à natureza de nosso caráter, sendo informado de que tinha sido inatacável, até que Joseph os enganara a respeito do livro de Mórmon. Disse também que havia percorrido nossa fazenda e observado a boa ordem e industriosidade que ali reinava. E vendo que tínhamos sacrificado por causa de nossa fé, e tendo notícia de que nossa sinceridade era inquestionável em qualquer outro aspecto, exceto de nossa religião, acreditou em nosso testemunho e estava disposto a ser batizado. Se, disse ele, o irmão Joseph me batizar. Joseph respondeu, agora você está muito fatigado, irmão Partridge, e seria melhor que descansasse hoje e se batizasse amanhã. Seja como o irmão Joseph achar melhor, respondeu o Sr. Partridge. Estou pronto no momento em que você quiser. E assim, no dia seguinte, ele foi batizado.
Vamos então para a sessão 35, onde o senhor diz que tinha preparado Sidney Rigdon para um trabalho maior. Vamos ver duas escrituras primeiramente. Primeiro o verso 3 dessa sessão, onde o senhor diz assim: Eis que em verdade, digo a meu servo Sidney, tenho olhado para ti e tuas obras, ouvi tuas orações e preparei-te para uma obra maior. Na verdade, o senhor estava preparando ele para se tornar o segundo elder da igreja. Ele foi conselheiro do profeta Joseph Smith por muitos anos. E foi uma grande ajuda no início da restauração da igreja. E nos versos 11 e 12 o Senhor diz assim: Mas sem fé nada será mostrado, exceto desolações sobre a Babilônia. A mesma que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. E não há quem faça o bem, presta atenção ali, né? Exceto os que estão prontos para receber a plenitude do meu evangelho, que enviei a esta geração. Aqui o Senhor está colocando que as pessoas que ainda têm e fazem o bem, essas pessoas estão preparadas para ouvir o evangelho. Então, na verdade, é essas que ouvem os missionários, é essa que os missionários vão atrás delas, né, que são os eleitos do Senhor, aqueles que realmente estão prontos para ouvir o evangelho. Agora eu gostaria que vocês trabalhassem um pouquinho. Vamos dar uma analisada nesses versos do 35, 13 ao 18 e analisa ali o que o Senhor, responda essa pergunta, o que esses versículos lhe ensinam sobre o papel de Joseph Smith na restauração do Evangelho. Primeira palavra-chave, pessoal, desta semana, castelo. Anote aí, a palavra-chave desta semana, a primeira delas, castelo. Agora, leia esses versos e pondere um pouquinho sobre esta pergunta. Espero que já tenha dado para analisar um pouquinho esses versos. É uma coisa que chama atenção aqui, né? Começando ali no verso 13, o Senhor disse que iria usar as coisas fracas do mundo, né? E para fazer o quê? Para debulhar as nações. Essa palavra debulhar, ela vem do tempo em que se debulhava o milho, né? Que tirava ele da espiga. E o Senhor disse que usaria as coisas fracas. Na verdade, o profeta Joseph Smith era uma pessoa sem valor cultural e intelectual para o mundo. Então o Senhor chamou ele, um jovenzinho, sem muito estudo, para ser o grande profeta, né, da restauração, que iria realmente chacoalhar todas as verdades e todas as coisas do mundo, né, e realmente ia debulhar as nações. E também ele fala depois ali em escudo, né, e broquel. Lá no lado direito é escudo, do lado esquerdo é broquel. O escudo protegia o corpo, né, o broquel é mais uma proteção ali da mão, para proteger mais a mão, né? Então o Senhor disse que aqueles que fossem participar da restauração seriam protegidos pelo Senhor. O Senhor seria o escudo e o broquel deles, né? No final desta sessão, o Senhor então dá uma esperança, né, aos irmãos que estavam iniciando, né, a restauração do Evangelho. Lá no verso 26 ele diz: Rejubilai-vos e alegrai-vos, vossa redenção aproxima-se. E depois no 27 o Senhor diz: Não temais, pequeno rebanho, o reino é vosso até a minha vinda. Eis que depressa venho, assim seja, diz o Senhor, né? Amém. E é interessante aqui que o Senhor coloca, né? Isso a igreja tinha alguns meses de vida, né, de restauração, e as dificuldades eram enormes. O profeta já tinha sido inclusive preso algumas vezes por falsas acusações.
a perseguição era muito grande. Então o Senhor coloca aqui e dá um alento ao povo, né? Dizendo que mesmo eles sendo um rebanho pequeno, que eles não deveriam temer. E uma coisa que o Senhor diz aqui: o reino é vosso até minha vinda. Aqui, irmãos, nós aprendemos, além daqui de outras escrituras, de que esta igreja irá persistir, perdurar até a vinda do Salvador Jesus Cristo, porque é ela que está preparando o mundo e o caminho para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Nada vai destruir este evangelho e esta igreja, e ela vai perdurar então até a segunda vinda e depois, claro, vai continuar o trabalho que tem que ser feito durante o milênio. Na seção 38 é uma revelação a Edward Partridge. Edward Partridge foi chamado como o primeiro bispo da igreja, né? E foi um homem muito fiel e muito dedicado ao evangelho. Então é uma revelação diretamente a ele, não vamos comentar muito sobre ela. Nas sessões 39 a 40 é uma revelação a James Coville. Era um pregador batista que havia sido ensinado o evangelho. Nós encontramos o panorama histórico dessas duas sessões o seguinte. Diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a história de James Coville, chamado pelo Senhor por revelação ao profeta Joseph Smith para trabalhar em sua vinha, e que deixou completamente de atender a este conselho. James Coville tinha sido um ministro por 40 anos, e agora era chamado a ser batizado na igreja do Senhor e pregar o evangelho. Para aceitar tal desafio, ele teria de abandonar muitas de suas antigas convicções, confessar a seus seguidores que havia encontrado a plenitude da verdade e mudar-se para Ohio, onde os santos estavam invocando ao Senhor pedindo que sustentasse seus iminentes julgamentos. Além disso, seria preciso que arranjasse outro emprego para ganhar o sustento. Pouco depois da conferência da igreja, em 2 de janeiro de 1831, o profeta Joseph Smith registrou: veio a mim um homem chamado James Coville, que foi ministro batista por cerca de 40 anos, e fez com o Senhor o convênio de que obedeceria a todo o mandamento que ele lhe desse por meu intermédio. Como seu servo, e recebi para ele o seguinte: James Coville recebeu maravilhosas promessas se atendesse à palavra do Senhor que lhe fora manifestada. Que temores deve ter enchido sua mente contemplando a expectativa de abandonar o ministério em que se empenhara por 40 anos? Que sacrifícios seriam requeridos deles, caso se filiasse à igreja e se mudasse para o raio? Talvez em virtude desses receios e outras reflexões, James Coville preferiu rejeitar a revelação de Deus. Depois disso, o profeta registrou simplesmente: como James Coville repudiou a palavra do Senhor, voltando a seus antigos princípios e congregação, o Senhor deu a mim e Sidney Rigdon a seguinte revelação, que aí é a Doutrina e Convênios, seção 40, explicando por que ele não quis obedecer ao mandamento. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses versos, né, da seção 40 e ponderassem um pouquinho qual foi a causa que mudou o coração de James Coville, que ele não aceitou o ser batizado e aceitou o evangelho restaurado. Dá uma olhadinha aí. Já deu uma olhadinha? Qual foram algumas causas? O que você localizou? Né? Eu encontrei aqui que ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás o tentou. Né? É como aquela semente que caiu à beira do caminho. Né? Satanás veio e tirou dele o pouquinho que ele já tinha recebido. Né? E também o temor da perseguição, os cuidados do mundo. Talvez ele pensou no salário, nas coisas que ele iria perder. E então ele quebrou um convênio que ele tinha feito com o Senhor de que aceitaria o Evangelho. Né? E o Senhor disse que faria com ele o que ele achasse melhor. Agora,
O manual do aluno propõe esta pergunta e eu gostaria que vocês analisassem, pensassem sobre ela, né? O que você pode fazer para manter o seu coração reto diante do Senhor, para que você possa obedecer a sua palavra e receber as bênçãos que ele lhe promete? Aliado a isso, né, o presidente Harold Billy, vamos mostrar a citação, ele coloca isso também como o nosso testemunho, né? Como é que a gente deve cuidar do nosso testemunho? Ele diz assim: nós determinamos se nossos testemunhos crescerão. Ele diz: o testemunho é tão ilusório quanto um raio de luar. É frágil como uma orquídea. Você tem que reconquistá-lo todos os dias da sua vida. Você tem que mantê-lo pelo estudo, pela fé e pela oração. Pensa um pouquinho sobre essa citação, essa declaração do presidente Harold Billy. Lembre, o seu testemunho é algo que precisa ser alimentado dia a dia. E ele complementa, dizendo: o que você possui hoje como testemunho não será seu amanhã, a menos que você faça alguma coisa. Seu testemunho vai aumentar ou diminuir, dependendo de você. Então, baseado nisto, nesse encerramento da aula, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do testemunho. Eu gostaria de colocar como uma base para o testemunho sólido. Primeiro, irmãos, ele tem que ser baseado na verdade. Não podemos ter um testemunho baseado em coisas que não são verdades. Depois, a gente precisa ter o desejo de saber. Depois, precisamos obras de fé. Isso é muito importante. Precisamos fazer a nossa parte. Lembra, fé, ela vem de uma palavra grega chamada pistis, que quer dizer uma troca de garantias. A gente faz as obras de fé e o Senhor nos dá testemunhos do Espírito. Um exemplo bem típico e claro a respeito disso é quando os missionários encontram uma pessoa e o que elas pedem para que essa pessoa faça? Ler o livro de Mórmon, depois orar. Essa leitura do livro de Mórmon é as obras de fé. Então, quando ela lê o livro de Mórmon, o Senhor está obrigado a dar um testemunho a ela, se ela realmente orar com fé e com desejo de receber. Claro, quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, que vai confirmar ao nosso coração as verdades sobre as quais exercemos o desejo, busquemos através das obras de fé e busquemos o Senhor em oração. Ele vai testificar a nós que é verdade. E lembre de que sem as obras de fé, o Senhor não tem como nos dar um testemunho. As obras de fé fazem parte desta troca que temos que fazer com Deus, para que possamos receber um testemunho do Espírito. Eu agora coloquei outras coisas aliadas a isso. Como é que nós mantemos esse nosso testemunho? Como é que a gente fortalece o testemunho? Porque a gente precisa lembrar que o testemunho é só o início. Depois a gente precisa se converter. E para que a gente vá se convertendo, a gente precisa estudar a verdade, precisamos orar ao Senhor, precisamos das obras de fé continuamente. E claro, aí o Espírito Santo vai nos dar um testemunho. Vai reforçar o testemunho que já temos. Note que o testemunho precisa ser alimentado, regado, né? Eu coloquei um regador ali, né? Precisa ser alimentado para que ele possa crescer, para que a gente possa se converter plenamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas para que essa conversão possa se tornar plena, ela precisa passar por alguns estágios primeiro, né? Então, a pergunta é: como alimentar esse testemunho? Como é que nós alimentamos esse testemunho? E aí fica um debate, né? E vocês sabem, temos várias sugestões, né? Ler as Escrituras, orar, buscar. E eu queria propor também uma pergunta de meditação. Como que eu sei se eu estou passando de um testemunho para conversão? Bom, complementando, né, a pergunta de meditação que eu coloquei aos irmãos, como a gente sabe que o nosso testemunho está indo para o segundo passo, que é a conversão? Na minha opinião, é bem simples. Mas antes de colocar a minha opinião, eu gostaria de falar a segunda palavra-chave desta aula. A primeira palavra-chave a gente já deu lá perto do início. Agora, a segunda palavra-chave é capacete.
tá? Note aí, segunda palavra-chave, capacete. Então vamos lá. A minha opinião, irmãos, a gente se converte quando o nosso testemunho ele vai crescendo ao ponto de que eu mude a minha vida. Não há conversão, conversão já é, o nome já diz, é uma mudança. Então, como é que eu sei se meu testemunho está crescendo? Se meu processo de conversão está aumentando? É simples. Será que eu estou hoje melhor do que estava o mês passado, o ano passado? Será que as coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho recebido testemunhos do Espírito, né, eu estou praticando? Será que se eu era teimoso, eu sou menos teimoso? Será que eu não guardava um mandamento, hoje eu já guardo esse mandamento melhor? Lembra, conversão é um processo. Às vezes demora um tempo. A gente não é convertido da noite para o dia e não muda também da noite para o dia. É um processo que a gente vai ter que ir mudando. A princípio a gente vai tornando as mãos limpas e depois a gente vai tornando o coração puro. Claro, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas primeiro começa com as mãos limpas, depois o nosso coração vai se purificando. E as Escrituras prometem que se purificarmos o nosso coração, a ponto de que essa purificação se torne tão grande, nós poderemos ter e ver os céus abertos e podemos ter as visões do Salvador Jesus Cristo. A Escritura promete isso. Eu quero testificar, irmãos, a respeito dessas coisas dessa aula de hoje. Que possamos meditar sobre elas, que possamos lembrar que o nosso testemunho é uma coisa frágil, que precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, precisa ser fortalecida. E não tem outro jeito, irmãos. É lendo as Escrituras, frequentando a igreja, orando, buscando e agindo. Não tem como fortalecer o testemunho sem agir. Se eu preciso um testemunho do dízimo, eu tenho que pagar o dízimo. E assim por diante. Pessoal, muito obrigado e tenham todos uma boa semana. E estaremos aqui novamente para a próxima aula na semana que vem. Tchau.